Olá, hoje vamos falar com o padre e teólogo Manuel Godoy. O Manuel é professor da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e do Centro Bíblico Teológico Pastoral do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano. O Manuel é um profundo estudioso de religião e também um exímio conhecedor dos bastidores da hierarquia católica. Manuel, como foi elaborado esse manifesto de religiosos brasileiros, entregue ontem na Câmara dos Deputados? É um manifesto, um documento, aliás, que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Como foi articulado esse documento? Então, a primeira iniciativa... Bom, um abraço, Gilberto, de longa data. A primeira iniciativa foi do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que reúne 6 denominações. A Igreja Católica é uma das parceiras aí dentro do CONIC. Então, a iniciativa partiu do CONIC. Aí, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é um órgão vinculado à CNBB, a Igreja Anglicana no Brasil, a Câmara Total da Igreja Anglicana no Brasil. Então, e aí, nós temos 2 grupos de padres que nos reunimos também pelo WhatsApp. Um grupo se chama Padres da Caminhada e outro grupo se chama Padres contra o Fascismo. Então, juntou tudo. Nós pegamos assinaturas com toda a documentação exigida para que tenha peso de lei. Foi baseado na Constituição o pedido, e configurado como crime de responsabilidade. Então, a iniciativa foi por aí, e o ponto central é esse: crime de responsabilidade, alicerçado na Constituição. Certo. E quais são os principais pontos assim críticos em relação de críticas, aliás, que os líderes religiosos fazem à conduta do presidente Jair Bolsonaro? Bom, desde o início dessa pandemia, ele vem se mostrando como aquilo que a gente convencionou chamar de negacionista. É aquele que nega a realidade e os fatos. A realidade, os fatos estão aí e ele peremptoricamente nega. Como que ele nega? Ele começou chamando de gripezinha, ele começou quando estávamos ainda com menos da metade do que temos hoje de pessoas vitimadas pela Covid. Ele simplesmente disse: e daí? Numa outra ocasião, ele disse: eu não sou coveiro. Numa outra ocasião, ele disse: morrer todos vão. Morte. Então, ele não mostrou em nenhuma aparição pública como defensor da vida. Ele negou a vida. Ele se mostrou um aliado da morte. E agora, mais recentemente, mais de 31 vítimas por falta de ar, por falta de oxigênio lá em Manaus. Então, esses são os pontos. E o outro, basta ver a dança das cadeiras no Ministério da Saúde, onde os ministros foram sendo trocados, até que ele coloca um general, que, segundo ele, é especialista em logística. Então, não tem nenhuma familiaridade com o tema da saúde. E agora,
com a campanha da vacinação, ele provou que também de logística não entende absolutamente nada. Se é especialista em logística, pelo menos isso. Então, nós temos um general da ativa, o que complica muito mais, porque compromete as Forças Armadas, omissas que estão neste momento crucial da história do país. Certo. Manuel, o fato de um órgão da própria CNBB, como é a Comissão Nacional Justiça e Paz, e lideranças de igrejas como a Batista, né, tem a Aliança Batista, assina o documento, e também líderes luteranos e presbiterianos, salvo engano. Isso significa que essas igrejas estarão empenhadas na busca do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ou haverá também um embate interno aí dentro das igrejas, porque há outros grupos também com outras avaliações, né? Claro. Quando a gente se apresenta em nome de uma instituição, é claro que dentro da instituição busca-se consenso. A gente trabalha com essa palavra, consenso. Agora, o consenso é sempre de uma maioria, tanto na CNBB quanto nas outras denominações que assumiram esse compromisso. É claro que nós vamos ter pessoas que também são negacionistas, que negam os fatos, negam a realidade que aí está. Então, não é de se assustar que amanhã ou depois saia um bispo católico, ou um anglicano, ou um batista, ou qualquer um outro, de qualquer outra denominação, dizendo, eu não assinei. É possível. Defecções em todas as instituições são possíveis, né? Não é algo assim inédito, né? Mas eu creio que representa, no momento presente, representa sim um consenso de maioria. Tá. Os Padres da Caminhada, né? É um movimento do qual você participa. Como esse grupo formado por padres considerados progressistas como esse grupo tem lidado com as manifestações contrárias de outros padres? A gente já viu aí padres, por exemplo, negando a própria pandemia, se manifestando contra o uso de máscara também, contra o isolamento social, e recentemente até padre defendendo o uso de armas, né? Como é que os padres da caminhada têm se posicionado sobre esses fatos? Bom, a gente vem se manifestando. Nós tivemos um episódio que foi bastante interessante. Um padre, na sua homilia, fez referência ao desgoverno atual. Aí ele foi chamado à disciplina pelo seu bispo, outros padres se manifestaram. Então, os padres da caminhada, mais de 200, fizemos uma carta de apoio e solidariedade a esse nosso irmão, o acolhemos no nosso grupo e, praticamente, com esse gesto, ficou um tanto desautorizada a oposição que fizeram a ele. Ele se sentiu muito bem acolhido e tal. Então, esse é um gesto pontual. Um outro padre, por exemplo, um padre negro, que estava reclamando de racismo dentro da igreja. Nós nos manifestamos. Chegamos a mandar, inclusive, uma carta ao Papa, que chegou em mãos lá do Papa Francisco, e que nos respondeu com um bilhete dizendo que ia verificar, de fato, o que estava acontecendo. E nós reclamávamos, na ocasião, a falta de bispos negros
num país com mais de 50% de descendentes e afrodescendentes, e uma igreja que tem um grupo negro fantástico dentro da igreja. Por quê? Então, o Papa se comprometeu a dar uma revisada nos métodos para se fazer bispo. E por que não sai bispo negro também? Então, o grupo Padres da Caminhada, nós vamos enfrentando situação por situação. Recentemente, um outro padre jovem, numa das TVs católicas, se manifestou contra a vacina, dizendo, duvidando da eficácia da vacina e tal. Então, também fizemos uma carta que já está nas mãos do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, que é o arcebispo também de Belo Horizonte. Está já essa carta em mãos, assim, foi entregue também em mãos para ele, para que sente, converse com a direção dessas TVs, porque é um grande desserviço que esses padres fazem, negando a eficácia da ciência. E nós temos outros também. Tem um bispo que constantemente aparece na mídia, negando o valor da vacina, fazendo acusações a outros países. Então, o grupo Padres da Caminhada, nós estamos antenados. E a cada ato desse, nos posicionamos, colocamos na mídia a nossa postura, a nossa posição. Esse padre que você falou é o padre Paulo Ricardo, conservador lá de Cuiabá, é esse? Ou... Não. O que se manifestou na TV recentemente é um outro, é um padre jovem, mas que é seguidor, sim, desse outro de Cuiabá. Ele tem esse outro como guru dele, sim. Ô Manuel, está havendo uma reedição, então, né, daqueles acirrados combates entre católicos progressistas e católicos conservadores. É interessante você tocar nesse ponto, porque isso eu venho acompanhando há muito tempo. Nós, na década de 70, sobretudo na Assembleia da CNBB de 1970, depois de um embate entre os bispos, faz-se ou não uma carta denunciando a tortura na ditadura militar. Aí houve uma espécie de divisão no episcopado, os pró e contra. Era interessante que aqueles que queriam a carta estavam defendendo a vida, contra a tortura, que nós fomos acompanhando, o Vanucci, o Herzog, e aí por diante. E os que estavam defendendo os militares é o mesmo bordão de sempre. Eles nos protegeram do comunismo. Graças aos militares, o país não caiu nas mãos dos comunistas, como Jango estava levando o país para esse lado. Era essa a interpretação. A mídia da época, os jornais, sobretudo da época, então, deram essa denominação. Um grupo que defendia a carta contra a tortura, eles chamaram de progressistas, e o grupo que era contra essa carta, eles chamaram de conservadores. Viemos toda a década de 70 sob esse binômio, conservadores e progressistas. Com a ascensão do Papa João Paulo II, pelo seu forte personalismo, era um homem de uma personalidade imponente. E ele era muito alinhado ao governo norte-americano, sobretudo na luta para abrir o leste europeu. Então, ele fez aliança com o Reagan, Nixon e tal, para abrir o leste europeu. Nessa postura do Papa João Paulo II, é claro que o grupo conservador é que sai reforçado.
Ele reforçou e muito o grupo conservador. Mas atente para um detalhe que é interessante. De conservador e progressista, o episcopado passou para um outro binômio, a favor ou contra o Papa João Paulo II. Tal o personalismo do Papa João Paulo II. Então, quando um bispo ia falar, as pessoas diziam, esse é contra o Papa João Paulo II. O outro bispo, esse é alinhado com o Papa João Paulo II. E aí o binômio conservador e progressista ficou meio de lado. Agora, volta, mas volta ressuscitando o velho bordão do comunismo. E é muito interessante. Então, os que são favoráveis aos regimes mais abertos, socialistas, comunistas, e aqueles que são mais favoráveis ao capitalismo neoliberal. Então, essa é a marcha, né, no meio, no seio da igreja. Ô Manuel, o tempo já está quase se encerrando, infelizmente, mas assim, eu queria que você pudesse falar rapidamente. Há uma oposição silenciosa também de parte do clero ao Papa Francisco, né? Sim, o Papa Francisco, ele deu ar novo à igreja, retomando as teses da igreja que ficaram amortecidas no episcopado do Papa João Paulo II, e que as teses que vinham lá do Concílio Vaticano II, terminado em 1965. Então, o Papa Francisco retoma a caminhada conciliar e dá um novo vigor a essa caminhada. Por isso, ele tem uma oposição significativa também dentro da igreja. Desde a indiferença, o silêncio, a não divulgação das suas cartas encíclicas, dos seus documentos, até uma oposição ferrenha, como daquele ex-núncio norte-americano, o Vigano, que, aliado a Stephen Bannon, que é o financiador da campanha do Trump, né, que agora está aí na mídia também. Então, esse grupo norte-americano faz oposição aberta ao Papa Francisco. Aqui no Brasil, o que nós temos mais é silêncio e indiferença. Como que dizendo, esperemos que essa onda passa. Esse é um pouco o pensamento. Tá bom. E se você também puder falar rapidamente, a gente gostaria de saber como essa manifestação aí pelo impeachment, na prática, vai se dar. Como esses líderes religiosos que assinaram o pedido vão levar às suas paróquias, aos seus templos, essa questão para ser debatida com o povo. Então, cada denominação, cada igreja que assumiu essa postura, é claro, fará repercutir nas bases, junto ao povo, a perspectiva do documento que foi entregue pedindo impeachment do presidente, que eu me recuso a falar o nome, porque depois eu tenho que escovar os dentes outra vez, então eu me recuso. Aí, é claro, nós vamos trazer para a base, né? E vamos continuar o processo de conscientização do povo, que não se deixe enganar pelo auxílio emergencial, que não é auxílio emergencial, é um direito do povo ser socorrido por um governo fracassado na economia e que já estava fracassado economicamente antes da pandemia. Agora se usa a pandemia para dizer que a economia vai mal por causa da pandemia. Não é verdade. O PIB de 2019, portanto, antes da pandemia,
já foi pífio e já foi ridículo. Então, dizer que a crise econômica se deve à pandemia é uma bela desculpa. Manuel, muito obrigado, então, pela entrevista. Espero que em breve voltamos a conversar sobre esse tema e outros temas de importância também para a Igreja Católica no Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço, Gilberto. Um abraço a toda a sua equipe aí. Tá bom. Um grande abraço. Obrigado. Valeu. Esta é a Rádio Brasil Atual.